BBSE3 divulga o resultado do quarto trimestre de 2020. Veja comigo depois da vinheta. Atenção! O conteúdo a seguir não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Olá, investidores! Sejam bem-vindos ao canal Ação e Ações. Eu sou o Pedro e hoje nós vamos falar sobre o resultado da BBSE3. Ela divulgou ontem, no dia 8 de fevereiro, o resultado do quarto trimestre de 2020 e eu trouxe aqui então um comparativo do ano todo para que a gente possa dar uma olhada, tá bom? Bom, em primeiro lugar, algumas considerações. A análise dessa empresa é um pouco diferente, assim como dos bancos também é diferente. Eles não divulgam alguns dados, né? Fica mais difícil você olhar no balanço e achar ali, por exemplo, dívida que eles têm com fornecedores. Então, é possível você calcular o valor de mercado, mas não acha o valor da empresa para saber se ela está esticada ou se ela está descontada, né? Porque não dá também para calcular a dívida bruta, tá bom? Então, essa é a primeira consideração que eu tenho para fazer aqui para vocês. Então, vamos aqui à tela. De uma forma geral, a BBSE3 no ano de 2020 ela teve um bom resultado operacional, ou seja, aquelas atividades que são do core business da empresa, elas tiveram incrementos, né, que foram muito interessantes, e principalmente no que diz respeito à venda de seguros de vida, o habitacional e empresarial, tá? Porém, ela teve aí alguns impactos negativos que não dizem respeito à operação dela, são eventos até não recorrentes, né? Mas que a gente precisa ficar de olho, é por isso que eu falo que é sempre importante analisar não só os fundamentos econômicos e financeiros da empresa, mas também os setoriais e os macroeconômicos. Por exemplo, aqui a gente vê alguns fundamentos macroeconômicos que atingem a BBSE3, né? No caso aqui, a queda no resultado de vendas de previdência, que foi ocasionada pelo reajuste do IGPM, né, que acabou trazendo um resultado não tão interessante para a empresa, e também pela redução da Selic. Tá? Um outro ponto aqui, a venda da BBSE3, da participação que ela tinha na IRB, né, IRB, em 2019. Dessa forma, então, em 2020 já não, a BBSE3 já não contou com receitas provenientes da IRB. Acho até que foi um bom negócio, né? Existe aí alguns desdobramentos desse caso da IRB que provavelmente a BBSE3 será beneficiada por ter se livrado dessa participação, né? E um outro ponto interessante aqui que explica a geração de riqueza, né? Geração de lucro para a BBSE3 e para outras seguradoras é justamente o que nós chamamos de cash float, que nada mais é do que aquele recurso que não é utilizado, fica para indenizações, ele fica ali aplicado na renda fixa até o momento em que seja necessário então lançar mão dele, fica a renda fixa com liquidez diária, logo o rendimento não é interessante. Se você for fazer as contas aí em 2020, quem aplicou renda fixa com liquidez diária provavelmente não conseguiu nem obter juros reais, né? A inflação acabou comendo. E claro, redução da Selic impacta diretamente a redução, os rendimentos da renda fixa, então isso também trouxe redução de receita para a BBSE3. Só lembrando que as seguradoras, né, no caso a BBSE3, elas ganham dinheiro de duas formas, né? A primeira é na venda dos seguros para os seus clientes que não são utilizados, então ela pode vender e ela acaba aplicando então esses recursos aí, né? E a segunda é justamente esses recursos que não são utilizados e que ficam ali então rendendo. Essas são as duas formas que essas seguradoras conseguem oferir resultados, tá bom? Eu não vou falar aqui a respeito da BBSE3, o que ela faz, quais são as holdings, quais são os grupos, subgrupos, porque eu acredito que vocês já conhecem, tá? E qualquer coisa, se alguém tiver interesse, dá uma olhadinha no site RI da empresa para saber um pouquinho mais sobre o que a BBSE3 faz. Bom, então vamos aqui a um resumo do balanço patrimonial de 2020. Por que eu não trouxe completo? Justamente porque ela não divulga todas as informações que nós precisamos, normalmente para análise fundamentalista, né?
mas acho que o que nós temos aqui em mão já é o suficiente. Então, primeiro trimestre de 2020, vamos aqui para a tela, ela tinha ativos circulantes 5,3 bilhões, ativo não circulante 6,2 bilhões. Desses 5,3 aqui do circulante, 4,11 é caixa equivalente de caixa, ou seja, é o disponível, tá? Legal. No passivo circulante ela tinha 4,2 bilhões e no não circulante 1,5 bilhões. Levando em consideração que aqui no passivo não circulante fica ali a dívida de curto prazo e aqui no não circulante a dívida de longo prazo, a disponibilidade que ela tinha em caixa já cobriria a dívida dela aqui no curto prazo no primeiro trimestre, tá? Patrimônio líquido então de 6,09. Fazendo aqui um comparativo, né, do passivo sobre o patrimônio líquido, ela tem 48% é passivo e 52% é patrimônio líquido, ou seja, ela tem mais ativos, mais patrimônio do que dívida. Segundo trimestre, houve uma redução aqui no ativo, né, acompanhada, claro, da redução do passivo e uma redução aqui também de patrimônio líquido, tá? Claro, disponibilidades aqui também diminuíram, né? A dívida de curto prazo aumentou um pouco, já não daria para pagar, né? Eu não consigo falar para vocês quanto que é essa dívida líquida dela, né? Muito menos a bruta, porque não está aberto para a gente essa parte de fornecedores, tá? Mas, fazendo um comparativo aqui do passivo pelo patrimônio líquido, nós vemos aqui 54% de patrimônio líquido contra 46% de passivo. Então, é uma empresa com uma dívida controlada, tá? É saudável. Terceiro trimestre, vemos aqui também redução, um pouco mais no ativo circulante e também no não circulante, e, consequentemente, no caixa da empresa. Acompanhado, claro, de reduções também no passivo, né, no circulante e não circulante. Então, o caixinha que ela tinha aqui cobriria as despesas que ela possa ter aqui no curto prazo, mas vemos aqui um aumento no patrimônio líquido, uma coisa bem interessante. Em relação ao primeiro e segundo trimestre, é o maior patrimônio líquido que ela alcançou nesse período, né? E aí, você vê, ela tinha 66% de patrimônio e 34% apenas de dívida. Então, uma empresa em crescimento, né, do seu patrimônio. E agora, no quarto trimestre, se vocês forem olhar lá nos resultados, nos balanços divulgados, vocês não vão encontrar os números dessa forma, vocês vão encontrar o somatório total acumulado. Então, você vai ter que fazer uma subtração aqui para chegar nesses resultados, tá? Mas nós vemos aqui um pequeno aumento em relação aos dois trimestres anteriores no ativo, aumento também no caixa, né? Aumento aqui no não circulante, aumento também no passivo não circulante no curto prazo, nada comparado com o segundo período aqui, né? E um pequeno aumento aqui também no circulante de longo prazo, tá? Passivo não circulante de longo prazo. E aí um patrimônio líquido de 6,38, ou seja, foi a melhor marca dela aqui dentro desses 4 trimestres. Olhando composição aqui de patrimônio sobre passivo, 59% de patrimônio líquido e 41% é dívida, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui agora no resumo da DRE dela. Então, eu fiz um resuminho aqui rápido também. Primeiro trimestre, receitas de 1,16 bilhões, margem bruta aqui saiu 1,12 bilhões, né? Outras receitas e despesas que vão fazer dedução, resultado antes de receitas e despesas financeiras ficou em 1,09, resultado financeiro de 0,005, resultado antes do imposto de renda e contribuição social 1,13 bilhões. Então, veja que o resultado financeiro aqui acaba ajudando no resultado antes de imposto de renda e contribuição social. Aí, lucro líquido de 0,88 bilhões. É muito lucro. Ela tem 2 bilhões de ações, lucro por ação, dividindo então o lucro pela quantidade de ações, 0,44 por ação. A cotação na ocasião aqui, ao término do primeiro trimestre, era de 24,09. Valor de mercado dela a gente consegue calcular de 48,18 bilhões, tá? Não consigo calcular o valor da empresa para saber se ela está esticada ou se ela está descontada, se está caro, se está barato. Segundo trimestre, aumento aqui na receita, 1,25 bilhões, aumento consequente na margem bruta, né? Aumentou um pouco aqui também outras receitas e despesas.
Resultado antes de receita e despesa financeira, 1,15, aumentou. Mas o resultado financeiro começou a cair aqui. Vocês têm alguma pista? Foi justamente aquilo que eu falei no comecinho lá, a redução da Selic, né, das aplicações que essa empresa faz. Então, a Selic caindo, resultado financeiro aqui diminuindo também, né? O lucro antes do imposto de renda aumentou um pouquinho, lucro líquido também aumentando aqui 0,95, tá? Continua com 2 bilhões de ações, 0,48 é o lucro por ação, a cotação aumentou um pouquinho, 26,44, e logo o valor de mercado aumentou também para 52,8 bilhões. No terceiro trimestre, vamos aqui rapidamente, teve um aumento considerável, né, nas receitas, consequentemente aqui a margem bruta melhorou também. Vamos dar uma olhada aqui no resultado financeiro, vem caindo, né? 0,05, 0,03, 0,02, né? Isso aqui é o impacto da redução da taxa de juros da Selic, consequentemente as aplicações não foram tão rentáveis assim, né? Ainda assim, olha, lucro, resultado antes de imposto de renda de 1,38, melhor que dos dois períodos anteriores, lucro líquido também melhor que dos dois períodos anteriores, né? Mesma quantidade de ações, subiu um pouquinho aqui o lucro por ação, 0,55. A cotação ao término de setembro foi de 24,27, diminuiu aqui um pouquinho. O valor de mercado diminuiu também um pouquinho. E agora, por último, ela teve receitas de 1,29, não foram tão interessantes quanto o terceiro trimestre, né? Margem bruta 1,23. Olha aqui, ó, o resultado financeiro veio decrescendo, né? O resultado antes de imposto de renda e contribuição social ficou em 1,20, o lucro líquido, então, 0,93 bilhões. Continua com 2 bilhões de ações, o lucro por ação de 0,47, a cotação dela no término de 31 de dezembro era 29,63, hoje eu olhei a cotação dela, hoje é dia 9 de fevereiro, está em 28,48, já caiu mais um pouquinho. Valor de mercado 59,26. Então eu trouxe aqui o 2020 com os acumulados, né, para a gente dar uma olhadinha em comparação a 2019 com os acumulados. Receitas, né, olha, ela teve receitas melhores aqui em 2019, né, e as variações. Então, diminuiu de 2019 para cá, a receita diminuiu 5%. Resultado antes de imposto de renda caiu 45%, né, teve 8,9 bi contra 4,8 bi, isso aqui é acumulado, tá, gente? E lucro líquido, a variação de 42%, em 2019 foi 6,6 bi contra 3,8 bi. Vale ressaltar que nós temos eventos não recorrentes aqui, por isso esse lucro líquido tão alto, né? Se nós expurgarmos esses resultados não recorrentes, o lucro líquido fica bem alinhado, e isso nós vemos agora aqui na próxima tela. Aqui está o lucro líquido dos 5 anos da BBSE3, 4,01 aqui em 2016 bilhões, 4,04, 3,53 em 2018, né, período de crise. E em 2019, então, com eventos não recorrentes, foi para 6,6, e agora em 2020 fecha com 3,8. Tirando eventos não recorrentes, ela ficaria aqui mais ou menos na média, então existe sim uma redução no lucro líquido nos últimos 5 anos, mas acredito que nada tão preocupante assim, tá? Existe um guidance bem interessante para 2021, vocês podem dar uma olhadinha lá no resultado divulgado ontem, né, no site RI da empresa. Toda empresa tem expectativa de crescimento, com a curva de juros aí projetada para os próximos 5 anos em torno aí de 7%, acredito que aquele resultado financeiro das aplicações que a empresa faz vai melhorar também. Então, não vejo motivos para alardes, né? Acredito que o resultado que foi divulgado já era esperado, né? É uma época de pandemia, acho que não teve empresa que não sofreu, foram poucas que não sofreram com isso. Então, acredito que está tudo ok. Então, dividendos que foram anunciados agora, pagamento do primeiro semestre, tá? Lembrando, muita gente pergunta, mas a BBSE3 paga dividendos mensais? Não. Quem paga dividendos mensais são fundos de investimento imobiliário. Normalmente ações pagam bimestral, trimestral, e no caso aqui da BBSE3 eles pagam semestralmente, tá? Eles anunciaram aqui dividendos por ação da ordem de 0,47, vai ser atualizado isso daí pela taxa Selic, que tá ruim, né? Enfim. Então, atualizados até 8 de fevereiro, ontem estava em 0,47, 57, aquele número todo lá. É 0,47, tá, gente?
Quem tem uma ação vai ganhar 0,47 centavos, quem tem 10 ganha 4,7, quem tem 100 ganha 47, quem tem 1.000 ganha 475 e por aí vai, né? Esses dividendos eles serão pagos da seguinte forma: quem dormir com o papel BBSE3 no dia 11 de fevereiro, daqui 2 dias, né, hoje é dia 9, vai ter direito a esses dividendos e aí passa então a ser negociado ex-dividendos a partir do dia 12 do 2, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha trazido boas notícias para quem investe aí em BBSE3. Assine nosso canal, compartilhe, deixe aí os seus comentários e nós nos vemos na próxima. Bons estudos aí, bons negócios e um abraço.